E aí galera, Romerinho chegou com mais uma história aleatória da semana e hoje a gente vai falar de acontecimentos bem recentes que deixaram o povo meio nervoso, lembrando um pouco do apocalipse, do fim dos tempos. Ninguém conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, né? E vamos entender a história por trás disso tudo. Que de repente, já não bastasse o coronavírus, a gente teve nuvem de gafanhotos, uma nuvem de poeira vindo do Saara em direção ao continente americano, e um ciclone bomba que atingiu o sul do país. Meu Deus do céu! Mas o que isso tem a ver com a história de fato? E por que isso tanto mexe com as pessoas, tanto deixa as pessoas assustadas? Pô, as pessoas ficaram assustadas, cara. É verdade. Mais de uma. Tô falando. Por quê? Porque a gente está falando, gente, de uma coisa que vive no nosso cotidiano. Tudo isso tem uma relação folclórica ali, com um senso comum, que esbarra na Bíblia, e numa passagem específica da Bíblia que se chama o Êxodo. É o Êxodo, aquele capítulo lá que fala sobre como Moisés levou os hebreus para fora do Egito, não é? Não tá lembrado não? Então eu te conto aqui, ó, rapidinho. A saga dos hebreus tem seu início com o seu cativeiro como escravos no Egito. Foi nessa época que nasceu Moisés. Sua mãe o escondeu em um cesto nas margens do rio Nilo. Ele foi achado pela filha do faraó, que o adotou e o criou no palácio egípcio. Já adulto, Moisés presenciou um feitor egípcio bater em um hebreu e, revoltado com a injustiça, fugiu do Egito. Durante o tempo que passou no exílio, ouviu a voz de Deus e lhe disse para libertar os israelitas do Egito e levá-los à terra prometida de Canaã. Diante da recusa do faraó em libertar os escravos, Deus lançou 10 pragas sobre os egípcios, o que fez com que ele os deixasse ir. Gente, mas também, né, não dá para levar isso tudo ao pé da letra, né? E, para começar, que 10 pragas eram essas? Por que essas 10 pragas marcaram tanto assim, né, o povo? Por que a galera lembra tanto disso? Então vamos lá, deixa eu citar aqui rapidamente, de 1 a 10, rapidinho aqui, para a gente saber essas 10 pragas. Vamos lá. Número 1, as águas do rio Nilo viraram sangue. Número 2, piolhos atormentam a população. Ah, gente, piolho toda criança tem, vai ter aí todo dia, né? Moscas escurecem os céus. Também é o quê? Mosquitinho de luz? É verão no Rio de Janeiro? Rãs cobrem a terra. Número 4. Número 5, chagas afligem homens e animais. Número 6, o gado morre. Número 7, uma chuva de granizo destrói plantações. Número 8. Nuvens de gafanhotos consomem cultivos. 9. Trevas encobrem o sol por 3 dias. E 10. Os primogênitos morrem. Pô, mas pera aí, primogênito morrer, isso não vai acontecer também, né? Isso aí já é demais. Primogênito morrer é brincadeira, né? Mas olha só, para você que não sabe aí, e você quer ficar preocupado por motivos toscos, tem uma grande maldição que atormenta a família dos Bragança, a família real portuguesa, que também veio aqui para o Brasil governar com Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas essa maldição diz que o primogênito de todos os príncipes e reis morreriam, não sobreviveriam após o nascimento. Uma maldição que acometeu a todos eles até Dom Pedro II. Sim, é verdade esse bilhete. Vai ver, a gente está amaldiçoado e a gente não sabia, né? Mas, enfim, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Por exemplo, esses eventos recentes, o ciclone, a nuvem de gafanhotos, estão todos relacionados com desequilíbrios ecológicos, com a poluição ambiental e, inclusive, até com o aquecimento global. Já as pragas do Egito Antigo, muito já se foi estudado por pesquisadores, cientistas e historiadores, é claro. Mas o interessante aqui é a gente contextualizar essa história mitológica dos hebreus com a história real e atual, certo? Então vamos lá. O tal do Êxodo teria se situado aproximadamente entre os anos de 1750 e 1250 a.C. Essa época compreende a transição entre o Médio para o Novo Império, período em que os hebreus se instalaram no Egito em busca de terras férteis e cultiváveis e que eles aproveitaram que o Egito estava fragilizado
por uma invasão de um povo estrangeiro chamado os Hicsos. Os egípcios conseguiram restaurar o seu governo e expulsaram o povo invasor, mas os hebreus levaram a culpa de terem se aliado com os conquistadores e foram escravizados por conta desse fato. Depois de séculos de dominação, os hebreus conseguiram se libertar. Mas mesmo assim, a história dos egípcios continuou. E, inclusive, a história bíblica esbarra em muitas inconsistências com a história real. Por exemplo, Moisés foi largado na beira de um rio, a relé do destino, para ser encontrado, sabe-se lá por quem. Essa história se assemelha com um mito lá da Babilônia, Mesopotâmia, de um antigo rei babilônico chamado Sargon, que também foi abandonado na beira do rio Eufrates para que o destino cuidasse dele. O rei foi encontrado por pastores, depois criado, descobriu-se que ele era herdeiro do trono e conquistou o seu trono. Por acaso, a Palestina fica próxima ali da Mesopotâmia, então talvez esse mito tenha sido emprestado para os hebreus. Mas outro ponto é como a história do Êxodo é muito retratada nos cinemas e nas obras da cultura pop. Como, por exemplo, O Príncipe do Egito, filme de 2001, Êxodo, Deuses e Reis, filme de Ridley Scott de 2014, agora há pouco, inclusive a novela 10 Mandamentos, é isso mesmo, Record, estamos de olho. Inclusive o faraó, mencionado nessas 3 obras que eu acabei de citar, é retratado como se fosse o faraó Ramsés II. Que faraó é esse? Supostamente Ramsés II teria sido o faraó do Êxodo. Porém, a Bíblia nunca disse o nome do tal do faraó do Êxodo. E aí se especula que esse faraó foi utilizado nessas obras porque esse faraó Ramsés II foi um dos maiores faraós de todo o período do Novo Império. E esse faraó viveu 90 anos, teve 180 filhos, e ou seja, foi um dos maiores faraós que mais fez construções por todo o Egito, e que depois dele você vai ter uma sucessão de outras dinastias e outras linhagens. Ou seja, mesmo que as 10 pragas tivessem atingido o Egito desse faraó, o Egito não foi destruído. Mas pesquisas recentes afirmam que, na verdade, o faraó da história do Êxodo é o faraó Tutmés III, um faraó até anterior a esse período de Ramsés. Um faraó na época em que o Egito resgatou sua glória e expulsou os tais dos Hicsos, próximo do período em que os hebreus chegaram lá. Tutmés III também foi um grande faraó por governar por mais de 70 anos. Então, gente, mesmo se fosse Ramsés ou se fosse Tutmés, tampouco significaria as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito não destruíram o Egito. O Egito sobrevive, o Egito está aí até hoje, inclusive, né? E os persas? Teve os persas invadiram eles, depois os macedônios invadiram o Egito, Alexandre e tal. Aí depois tiveram os romanos que invadiram o Egito também, Cleópatra, aquela coisa toda. Para piorar, ainda tiveram os árabes. E ainda por cima, os árabes se islamizaram e perderam toda aquela cultura antiga do Egito, se tornando completamente muçulmanos. Pensando por esse lado, as 10 pragas do Egito não são importantes para o Egito, elas são importantes para os hebreus. Essas 10 pragas simbolizam para os hebreus como o Deus dos hebreus é maior do que os deuses do Egito. Por exemplo, cada uma das pragas desmoralizou um dos deuses antigos dos egípcios. Quer ver só? Vou te contar rapidamente aqui. As águas do Nilo se tornarem vermelhas igual ao sangue humilha o deus do Nilo, Hapi. Chuva de granizo que destrói as plantações humilha os deuses dos elementos naturais, ou seja, a gente está falando de Ísis, Íris, a deusa do fogo, e Osíris, o maior deus de todos. A escuridão encobrindo o sol por 3 dias humilha o principal deus do Egito, Ra, o deus sol. Para terminar, para fechar o caixão, os primogênitos morrendo humilham o deus vivo, o faraó, que não conseguiu nem salvar o seu povo. Ou seja, as pragas do Egito simbolizam como os hebreus encontraram significado para valorizar o seu Deus, o Deus Jeová, monoteísta, que vai ser o Deus que vai embasar a cultura judaico-cristã que tanto está presente no mundo ocidental. Por isso que você aí está assustado com os eventos de hoje em dia,
Você pode encontrar sentido em qualquer coisa. Mas assim como o Egito sobreviveu e não acabou por causa das 10 pragas, o brasileiro não vai ficar com medo de uma nuvenzinha de gafanhoto, não. Porque quando o brasileiro olha para o perigo, quando o brasileiro vê o perigo, o que o brasileiro faz? Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e fica ligado para mais histórias aleatórias chegando aí na sua timeline, no seu dia a dia. Um abraço do Romerinho!